Bom, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu vou mostrar nesse vídeo como você pode utilizar uma planilha criada por mim para você fazer o seu gerenciamento de risco da forma correta e começar a calcular os seus resultados no mercado financeiro. Então, é uma planilha muito boa que vai te mostrar como você pode saber se você está indo na direção correta, te mostrar previsibilidade de resultado e também de um gerenciamento de risco que vai ser realmente fantástico para sua evolução. Beleza? Fiquem comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo vai ser excelente. E eu vou deixar o link para todos baixarem aí, quem quiser, e começar a colocar aí os seus resultados diários na planilha e ter um cálculo, saber como está indo a evolução de cada um, beleza? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês essa planilha, como que funciona. Ó, aqui vocês estão vendo minha planilha, beleza? Planilha de controle de operações realizadas. Então, ao contrário do relatório de performance que tem na Profit, você vai conseguir usar essa planilha de forma é, mais coerente, vai conseguir ver informações que você não tem no relatório de performance da própria Profit e vai conseguir realmente saber se você está operando, fazendo operações que possuem risco grandes ou não. Então, assista o vídeo até o final e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho aqui na primeira linha, eu tenho os pontos aqui de entrada e saída. Você precisa colocar todo santo dia ponto de entrada e ponto de saída. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó. Eu entrei no 5,25,5, beleza? Saí no 5,04,5. Aqui eu vou colocar o número de contratos. Então você vai precisar colocar o número de contratos que você iniciou a operação. Qual foi o tipo de operação, se foi compra ou venda? Então aqui eu coloquei um C para compra, você pode colocar um V se for venda, como você iniciou essa operação. Aqui o nível de risco. Nível de risco, cada operação vai ter um nível de risco diferente. Então, vamos lá. Diego, operei aí um rompimento de mínima. Você vai ter um risco diferente. Operei contra a tendência, é um risco um pouco maior. Então você vai colocar contra a tendência, risco 4, risco 5. Operação a favor da tendência, com muita liquidez a favor da tendência, risco 1, risco 2. Operação próximo da VWAP, risco 3. Operação próximo do ajuste, risco 2. Então você vai saber e vai definir qual que é o risco de cada operação que você está fazendo. Então você precisa quantificar e ter noção de quais operações são mais arriscadas ou não. A operação próximo de horário que vai ser algum dado, payroll ou rolagem, etc. Então tem um risco maior. Então você vai precisar quantificar o risco operacional de cada operação que você fizer, beleza? Resultado financeiro. Então, quando você colocar o número de contratos que você entrou, tanto na compra quanto na venda, e onde saiu, e onde você entrou, onde você saiu, você vai ver exatamente seu resultado financeiro aqui. Não tem que foi uma operação que deu R$ 840 negativo. Vai aparecer o número de pontos, que é esse número de pontos da entrada, diminuindo o número de pontos da saída. Você vai ter esse número de pontos aqui de 21 pontos negativo, que você perdeu. Fez a segunda operação, faz a mesma coisa. Entrei no 25,5, saí no 24,5, foi uma operação com 4 contratos também, uma operação de venda onde o risco foi maior, você pegou uma operação contra a tendência, que tocou no topo e estava subindo forte, então um risco maior, que você colocou um risco 5, e aqui foi o seu resultado financeiro. Você pegou só um ponto, mas você vai precisar colocar qual que é o risco de cada operação e onde você entrou, onde você saiu. Precisa quantificar para saber exatamente aí, para ter uma noção do que você está fazendo, beleza? Então, esse é um ponto aí que é extremamente importante. Vamos lá. Qual que é o próximo passo? Eu vou passar a planilha aqui para o lado, ó. Vocês vão ver o relatório. É um relatório de performance que não é parecido com o relatório de performance da Profit, aqui vai dar muito mais, vai te dar uma noção muito maior, vai te mostrar os dados que você precisa para calcular a sua evolução. Então você precisa anotar todo santo dia. Aqui vai vir um resultado já, conforme você vai colocando suas operações, aqui vai aparecer o resultado. O lucro bruto foi o lucro bruto que você teve naquela operação de R$ 40. Se você fez duas operações, uma ganhou 40, outra ganhou 80, então a média de lucro bruto aí vai ser igual a 60, porque 40 mais 80, 120 dividido por 2, duas operações, 60. Então vai ter a média ali. Prejuízo bruto, mesma coisa, 840, foi uma única operação
aqui, deu R$ 840 de prejuízo. Se eu tivesse feito mais operações, ia calcular a média de prejuízo bruto acumulado. Resultado líquido, que é o prejuízo acumulado versus o lucro acumulado, então vai aparecer aqui o resultado líquido, versus não, né? Subtraindo. Média de ganho por operação, então vai mostrar as operações que você acertou, qual foi a sua média de ganho, e a média de perca por operação também. Então, ao final de 10, 15, 20 operações, você vai saber se a média de operação ganha e operação de perda, qual que está maior. Se você tiver uma média de operação de perca muito maior que a média de operação de ganho, você está operando da forma correta. E você precisa é, arrumar isso, você precisa consertar, senão você não vai ter um resultado bom a longo prazo. Isso você precisa treinar. É o que eu treinei isso aí há muitos anos, média de operação que eu acerto com média de operação que eu erro. Eu sempre tenho que deixar a média de operações ganhadoras muito maior do que a média de operações perdedoras. Não é difícil você melhorar isso. Quando você registra tudo que você faz, você consegue ir detectando pontos que você está errando. Então, essa planilha vai te dar um insight fantástico para você melhorar as suas operações, beleza? Vamos lá. Aqui a parte do risco. Média de risco. Aqui deu uma média de risco de 3,5. Por quê? Eu coloquei na planilha que uma operação ali eu tive um risco de 5 e outra operação eu tive um risco de 2. É um cálculo que eu faço interno. Eu sei que operações possuem um risco maior, outras operações possuem um risco muito menor. Então, é um cálculo interno que eu faço que você precisa fazer também, decidir quais operações você tem mais dificuldade, quais operações você tem mais facilidade e colocar o risco para cada uma delas. Se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. Comentem, Diego, operação a favor da tendência, qual o risco? Operação próximo de uma abertura, qual é o risco? Eu vou ajudar vocês. Comenta embaixo que eu vou ajudar vocês a calcularem isso aí. Beleza? Número de operações vencedoras foi uma, número de operações perdedoras foi uma também, ou seja, me deu um percentual de acerto de 50% e um percentual de erro de 50%. Então, eu tenho esse cálculo aí. Gerenciamento, média de operações vencedoras é igual a 1, média de operações perdedoras é igual a 21. Isso eu estou falando de pontos. Então, uma operação que eu perdi 21 pontos. A operação que eu acertei, eu só acertei um ponto só. Olha como a simetria de risco foi ruim. Então, 0,005 aí de assimetria de risco, ou seja, se eu continuar errando tanto assim, perdendo muito, fazendo operações que eu perco muito mais do que eu ganho, dessa forma aqui vai mostrar que o seguinte, com 4 contratos cada operação, eu vou perder R$ 40.000 nas próximas 100 operações. Dá uma previsibilidade de resultado para as próximas 100 operações. Então, olha como essa simetria de risco está muito ruim e está te atrapalhando. Agora, se eu voltar lá nas operações realizadas, e vamos supor que aqui, essa operação de início aqui, por exemplo, eu saí no 5 e 24,5. 5 e 24,5. Beleza. Aqui eu perdi um ponto na operação. E essa aqui que eu entrei no 25 de venda, eu saí no 22,5. É uma operação que eu acertei. Deu 3 pontos de operação. Olha para você ver como que muda aqui embaixo no gerenciamento a assimetria de risco. Ó, olha aqui embaixo, olha aqui embaixo. Média de pontos de operações vencedoras. A média de pontos são 3 pontos por operação vencedora. E a operação que eu perdi um ponto. A simetria de risco é igual a 3. Então, se eu estou com a simetria de risco muito boa, aí, então, o que acontece? Se eu fazer 100 operações com essa simetria de risco, eu vou ter um resultado de R$ 4.000 positivo. Então, você tem uma previsibilidade. O que é o ponto principal dessa planilha? Que se você fazer 100 operações, manter o foco e fazer operações iguais a essas primeiras, você já sabe o resultado que você vai ter depois de fazer 100 operações. Então, isso aí é muito, muito, muito importante mesmo. É uma planilha que eu vou deixar disponível aí para a galera que está no treinamento aí. E mesmo o treinamento básico aí que está embaixo o link para vocês. E é uma planilha que dá muito resultado. Quem é aluno e quiserem colocar esses resultados que eu passei para você diários na planilha e me mandar,
eu vou fazer uma análise geral, e vou responder você, vou mostrar o que dá para melhorar. Eu faço essa planilha aí há muitos anos, eu tenho um controle enorme do que eu faço, de operações vencedoras e operações que não são vencedoras, e eu sei exatamente o que eu preciso melhorar. No entanto, você tem que fazer a longo prazo para você ter uma certeza maior. E se você percebeu, eu estou 5 anos sem perder um único dia por conta que eu comecei fazendo esse gerenciamento aí de operações que são perdedoras com operações que estão ganhadoras, qual o balanço que eu preciso fazer para melhorar. Então, coloque isso em prática. Se vocês gostaram aí, desse vídeo, gostaram desse gerenciamento de risco, se vocês concordam com o que eu falei, e se vocês vão colocar em prática daqui para frente, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, curta e dê seu feedback. Isso é importante para mim continuar fazendo mais e mais vídeos para vocês, beleza? E quem quiser, a planilha disponível tá nesse curso básico aqui, custa só R$19,90, vale a pena, é uma iniciação para quem quer começar aí operar tape reading, operar no mercado financeiro, e vale muito a pena, beleza? Fico por aqui, espero que vocês gostaram do vídeo e até a próxima.